mensagem Ao Nascer do Sol. E vamos apenas retornar alguns parágrafos para poder fazer mais sentido a leitura, e creio que estaremos terminando ela hoje. E se Deus abençoar, creio eu que já no próximo culto, ou talvez no próximo final de semana, nosso pastor já estará conosco. Creio que todos estamos ansiosos pelo retorno dele aqui para conosco. A Escritura, o profeta leu assim no parágrafo 133. Ele começa primeiro lendo um poema: As gotas do orvalho de misericórdia, que brilhe ao meu redor de dia e de noite, Jesus, a luz do mundo. Então terá o genuíno caminho na luz, nessa luz formosa, a qual vem de onde brilham as gotas de orvalho de misericórdia. Brilha por todo o meu redor, tira todas estas fontes feitas pelo homem. Nenhuma outra fonte conheço eu, só o sangue de Jesus. Essa é a única fonte que eu desejo conhecer. Senhor, permita-me que a palavra more em mim, regue-me com o teu Espírito. Notemos, pois, se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, então você potencialmente tem vida. Você é guiado pelo Espírito que vivifica a palavra a você para que a possa crer, e a plantinha segue para cima enquanto cresce. Amém. Note bem, ali no dia de Pentecostes, seus corpos foram vivificados a uma nova vida. Observemos este grupo de covardes. Estou lhes detendo por muito tempo? Apenas estou entrando em calor. Estou me sentindo bem. Que coisa! Notem bem, eles eram covardes, mas tinham a mecânica. Estavam todos atemorizados, dando voltas no aposento e dizendo: eu tenho medo de sair ali a proclamar isto, porque ali estão os grandes bispos e todos os demais. Não, eu tenho medo, e ali estão os sacerdotes, eu tenho medo de dizer que tenho crido nele. Não posso fazer. Mas de repente desceu a dinâmica. Sim, e que fez? Não somente lhes encheu o espírito interior, mas também vivificou sua mecânica. Seus corpos foram vivificados. Já não são mais covardes. Saíram diretamente a encarar as pessoas. Sim, Senhor, varões de Deus e todos que habitais em Jerusalém, disseram, quando antes que descesse a dinâmica eram só mecânica. Quando antes que descesse a dinâmica eram só mecânica. Varões de Deus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto, e ouvi minhas palavras, porque estes não estão embriagados, bêbados, como vós pensais, sendo eu um deles. Mas isto é aquilo que foi dito, lhes vou mostrar o que é a Escritura. Isto é o que foi dito. E como eu tenho dito muitas vezes, se isto não é aquilo, então deixe-me com isso até que aquilo chegue. Não, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E será que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. O que sucedeu foi que a dinâmica entrou na mecânica. Já não tinha medo. E há entre vocês as que têm medo de que alguma mulher ria de você porque você tem o cabelo longo ou porque deixou de usar pintura no rosto. E há entre vocês homens que têm medo de que sua organização lhes expulse, se batizam sua congregação no batismo inescriturístico. Você, de que a congregação expulse, se você batiza eles no batismo escriturístico.
Você necessita encerrar-se no cenáculo até que desça a dinâmica, correto? A dinâmica ali os mudou, os vivificou e os fez diferentes. Eles foram uma gente mudada dali em diante. Foram vivificados da vida velha, quando eram covardes até chegar a ser como o leão da tribo de Judá. Eles, sem titubear, encararam o martírio, sendo cravados na cruz, crucificados com a cabeça para baixo, queimados e lançados na cova dos leões. Já não eram covardes, a morte já não tinha vitória sobre eles de modo algum, porque a dinâmica estava na mecânica. Sim, Senhor, lhes vivificou seus corpos mortais. Agora escutem bem, aqui temos outra prova. Foram vivificados de tal maneira que foram levantados a lugares celestiais, e seus corpos mortais foram vivificados de tal maneira que seu idioma foi mudado, vivificou até sua linguagem. Assim nos diz a Bíblia: havendo sido vivificados seus corpos, seu idioma também foi vivificado, seus pensamentos foram vivificados, suas vidas foram vivificadas, e assim foram vivificados completamente. Faziam esforço por falar e não podiam fazê-lo em nenhum dos idiomas humanos. Estavam vivificados a tal ponto na presença de Deus que até falaram em novas línguas, falaram em um idioma celestial. Que poder vivificador! Se o Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos mora em você, ó aleluia, também vivificará seu corpo mortal, lhe fará fazer coisas que não fazia antes. Eles estavam cheios do poder vivificador. Vê você? Seu corpo já não está sujeito ao pecado, nem aos maus desejos. Chega algum amigo e diz: vem aqui fora, vamos. Você lhe responde: cala-te a boca. Replica: nós temos o maior. Você responde: cala-te a boca. É que você é uma águia. Você tem dado conta você em alguma ocasião de quão independente caminha a águia? Ela não salta como um corvo de um cadáver apodrecido para o outro, atirado por todos os lados. Não, Senhor, ela caminha com orgulho. Cala-te, boca. Olha que aqui há muito que é bom para comer. Não, isso não é para mim. Meus desejos têm sido mudados. Meu apetite é muito diferente. O homem não viverá somente pela carniça do mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma verdadeira águia vivificada vive sempre assim. Amém. Ó, ele levantou a Cristo do sepulcro e agora vive em vocês, e tem vivificado seus corpos mortais em direção à sua presença. Você o reconhece e já não é uma ave de carniça como um corvo. Vocês são águias. Já não desejam as coisas do mundo, porque são filhos e filhas de Deus. Amém. Estão fazendo festa ao redor da fonte, a qual o mundo não conhece. Estão bebendo disso do qual o mundo não conhece nada. Estão comendo do maná escondido, do qual o mundo nem sequer sabe que existe, porquanto você é uma águia, e sequer sabe que existe, porquanto você é uma águia e tem sido vivificado a tal altura aonde isso pode ser alcançado. Você não pode alcançá-lo daqui de baixo, tem que subir aqui em cima e tem que ser vivificado para poder ser levantado até aqui.
e que fizeram, falaram em outro idioma. A Bíblia diz que assim o fizeram. Falaram em todos os idiomas debaixo do céu. Você pode imaginar isso? Esses corpos mortais que antes haviam dito: eu não sei se posso crer nisso ou não, mas de repente foram tão vivificados que o ânimo e a coragem do leão da tribo de Judá lhes desceu ao interior. Esse olho foi movido. Então a mãe águia veio para reclamar o seu. E se não amaram suas vidas até a morte, e não amaram as suas vidas até a morte. E haverá outros que darão seu sangue por esse evangelho do Espírito Santo. Em sua corrente carmesim, o Filho tem que ser revelado de novo na noiva nos últimos dias. O poder vivificador tem que aparecer para trazê-los à vida fora das denominações e credos, mortos direto à palavra viva do Deus vivo. Lhes ressuscitou a nova vida. Ele faz o mesmo para conosco hoje. Notemos, eles ali foram muito vivificados neste poder vivificador. O poder vivificador não estava somente em suas almas, mas lhes havia impregnado completamente. A dinâmica não entrou simplesmente para vivificar, mas lhes vivificou também a mecânica. Entendem o que digo? Eles começaram a falar em outros idiomas. Foram tão vivificados pelo poder da ressurreição de Cristo, até o ponto em que, quando punham suas mãos sobre os enfermos, estes saravam. Lhes foram vivificados seus corpos mortais. As pessoas foram curadas pela imposição de suas mãos. Aleluia. O Espírito lhes vivificou sua comunhão com Deus, de tal maneira que foram tão vivificados em sua presença, que quando uma pessoa havia morrido e sua alma havia partido, eles podiam chamá-la à vida de novo. Amém. Glória. Agora sim, estou me sentindo religioso. Correto? Foram vivificados. Sua ressurreição não foi para ele somente. Foi para os que quisessem. Foi para esta semente predestinada que estava ali esperando a vivificação. Impuseram suas mãos sobre os enfermos e os curaram. Oraram e viram visões no Espírito. Chamaram os mortos de novo à vida, correto? Lhes vivificou seus corpos mortais. E se isto vem a você, se isto é assim, você pode dizer que assim é, mas se em verdade é assim, estes sinais seguirão ao crente. Vivificará seu corpo mortal, sim, lhes vivificará. Agora notemos, vivificados para a presença de Deus. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus o que levantou a Jesus do sepulcro. E o Espírito de Deus, eu lhes dou vida eterna, a qual vem da palavra grega zoe, se você o deseja buscar. E isto faz com que se mova através de você, vivificando mesmo suas mentes. Agora vejam bem, como pode você dizer que o Espírito mora em você, mesmo que você haja feito tudo o que crê que é correto? Aqui está a evidência, mostrando se o tem ou não. Se o Espírito que esteve em Cristo está agora em você, então lhe vivificará também para a palavra, porque ele é a palavra. E contrariamente, lhe vivifica, apartando-lhe da palavra. Então não é o Espírito de Cristo, não importa o que
que você haja feito. Enquanto sua experiência não lhe traz a palavra, minhas ovelhas ouvem a minha voz e vivem de toda a palavra. Toda palavra. Outro dia estava falando sobre isso. Minha própria mãe, quem já tem partido com o Senhor, foi uma mulher muito estranha. Era meio índia e era um tanto estranha. Contudo, ela era uma pessoa que não sonhava. Creio que teve somente uns 4 ou 5 sonhos em toda a sua vida. Mas cada vez que tinha um sonho, resultava ser a verdade. Ela sonhava alguma coisa e assim sucedia. Era a verdade. Me recordo de uma ocasião, quando comecei no ministério, já fazem muitos anos, vivíamos aqui nessa mesma rua, mas em cima. E eu estava pregando nessa mesma igreja. E ela sonhou que eu estava de pé aqui ao lado de 3 degraus e que estavam pregando a congregação, dizendo-lhes que todos tinham que subir esses 3 degraus antes de poder subir ao caminho. E sobre o caminho havia uma linha branca, com uma pérola que corria diretamente às portas do céu, ou seja, as portas de pérolas. E essa linha havia sido reduzida até chegar a estes degraus. Estes degraus, isso é exatamente minha mensagem hoje em dia: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Eu estava dizendo no sonho que cada pessoa tem que vir por meio desses 3 degraus para poder chegar a caminhar sobre essa estrada. E me disse que havia uma senhora que passou. Agora ainda há alguns de vocês que se recordam dos sapatos que usavam as pessoas há uns 35 anos. Essa dama passou e estava calçada com um sapato igual aos que se usam hoje, sapatos com salto alto. Ela passou e eu lhe disse: um momento, irmã, você não pode caminhar sobre esta estrada com estes sapatos, não o pode fazer. E ela me respondeu: olhou para as demais mulheres e disse: não creio nele, ele é um louco, não creio nele. Eu vou lhes mostrar que posso estar justificada, santificada e cheia do Espírito Santo, que todavia posso caminhar sobre essa estrada. Então eu a deixei ir, porque não podia fazer outra coisa, não podia detê-la. Ela deu um salto e subiu a estrada, olhou para trás para as demais irmãs. Ele disse: vem o que eu lhes disse, e começou a correr. Como diz a Bíblia em Isaías capítulo 3, andam de pescoço erguido. Tem que fazer, porque estão tão mal equilibradas, sobre saltos, dançando. Tem que caminhar dessa maneira, dançando e cascavelando com os pés. As filhas de Sião nos últimos dias. E esta mulher começou a correr sobre essa estrada tão rápido como podia. E à medida que ia, a estrada se punha mais e mais estreita. Então a mulher começou a girar e a dançar, e de repente se foi por um lado. Minha mãe disse: o pranto mais horrível que tenho ouvido em toda a minha vida foi quando essa mulher caiu nesse fogo e fumaça, descendo mais e mais. Então disse que eu dei a volta e disse: vem. Ela obedeceu tudo, menos uma só palavra. Tudo menos uma só palavra. Certo? As mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas e cheias do Espírito Santo e logo falhar. Absolutamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Isso pode suceder. Vem. E ela falhou, como estava dizendo no sonho, ela haveria entrado bem, porém falhou em escutar o que ele disse do que havia mais
edificador. 18. Guiando para a palavra. A mente que estava em Cristo também estava em você. Estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. Também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Você agora mesmo vivificado em seus pensamentos, vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsemane, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário, como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso. Porém, ele foi ali com você dentro dele. Vem? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido num só corpo. Vem? São um só, são o mesmo, a mesma palavra. A mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Então, como pode vir a noiva e não manifestar tudo o que foi prometido por ele, e logo que vier o noivo e que não for igual à noiva? Mas quando ele fez tudo, provando depois quando ressuscitou dentre os mortos, então não tem a noiva que fazer o mesmo? Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nestes últimos dias? Não tem que voltar por meio de Malaquias 4? Não tem que ser manifestada tal e como foi nos dias de Sodoma? Não tem um mundo que está nas mesmas condições, tal como vemos? Não são nestas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus feita clara a nós? Amigos, sei que lhes estou detendo por muito tempo. Faltam apenas 15 minutos para o meio-dia, mas talvez possa terminar então. Porém, vejam que coisa tão perfeita é esta. E não sei quando os verei outra vez. Notem, Deus viu de antemão a noiva, um noivo, aleluia. Olhem bem para resgatar a sua esposa, como foi com Adão. Vejam como tão perfeita notem isso, Deus viu de antemão a noiva no noivo, aleluia. Olhem bem para resgatar a sua esposa, como foi com Adão. Ele teve que ir juntamente com ela. Adão conhecia bem o que estava fazendo, mas Eva não sabia o que ele estava fazendo. Mas Adão saiu juntamente com a sua esposa. Vem? E Jesus tomou o lugar de sua esposa e chegou a ser pecado por ela. Recordem, ele chegou a ser você. Ele sofreu o seu castigo para que você pudesse então se pôr em seu lugar. Ele se pôs em seu lugar para que você pudesse pôr em seu lugar. Que amor, que companheirismo! Como, pois, podemos negá-lo? Amigos, como podemos fazer outra coisa que não seja amar-lhe? Poderíamos falar por várias horas sobre esse ponto, mas avancemos um pouco mais. A experiência pentecostal hoje em dia e a vinda do Espírito Santo neste último dia, de acordo com a promessa, é como o abstrato de um documento de propriedade. Agora você pode obter um documento de propriedade. Agora você pode obter um documento, certo? Você bem pode obter um documento de certa propriedade, mas isso não significa
significa que lhe pertence, não, Senhor. Alguma vez pode vir reclamar essa propriedade, mas quando você obtém o abstrato, isso mostra que todo reclame que haja havido contra essa propriedade tem sido apagado até seu fundamento, correto? Quando um homem tem dito que ele crê na palavra e logo desce o Espírito Santo, isto é o abstrato do documento. E você, ao ter o abstrato em mãos, isso lhe dá o direito, ele mostra que toda essa propriedade, com tudo que esteja colocado sobre ela, lhe pertence. Amém? E nós obtemos o abstrato quando o Espírito Santo desce sobre este documento, o qual Deus viu ali desde antes da fundação do mundo, e do qual pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro, mas que foi nascido de um homem e uma mulher que foram sujeitos ao pecado, e mesmo culpados de pecado. Quando eu criei nessa palavra, então recebi o documento. Logo, quando veio o Espírito Santo, este foi o abstrato, mostrando que tudo que estava contra mim, já fosse algo que fez minha mãe ou meu pai, ou minha avózinha, como no caso da menina epilética pela qual orei há alguns momentos, essa enfermidade veio descendo desde a avó até chegar à menina. Como tenho dito, quando desce o abstrato, apaga todo o passado, e agora sou um que tem o abstrato na mão. Amém? Então, certo, como aquele Espírito levantou a Cristo dentre os mortos, eu agora tenho um documento de propriedade, mostrando que eu sou parte deste corpo, com o abstrato do Espírito Santo, fazendo que este corpo da palavra viva exatamente como o fez com ele, e assim como ele o prometeu para este dia, o abstrato. Todos os meus pecados são apagados, todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo tem vindo como o abstrato sobre o documento de propriedade que Deus me deu por graça e por conhecimento prévio. Que bom! A que coisa há que se temer? Com razão ele disse: não temais, eu sou aquele que estive morto e que agora estou vivo de novo e para sempre, e que tenho as chaves do inferno e da morte. Não temais nada, nem a morte lhes causará dano. Notemos que formoso é. Voltemos rapidamente ao abstrato do documento. A dívida tem sido paga, tudo o que tinha contra tem sido apagado. Glória! Pode ser que eu atue um tanto estranho, porém me sinto bem. Notem o abstrato do documento. Entende o que isso significa? Irmão, entende você o que isso significa? Significa que não há nada que se possa tirar. Amém. Eu sou o possuidor. Amém. Qual documento? Eu agora tenho obtido a eficácia dos benefícios de sua morte, sepultura e ressurreição. Ele chegou a ser eu para que eu pudesse chegar a ser ele. Ele chegou a ser pecado para que pudesse chegar a ser um filho. Amém. E tenho na mão o abstrato do documento, porque esses sinais seguirão aos que crerem. Vem o abstrato do documento. Agora, rapidamente, nos restam como que 10 minutos. Notemos rapidamente a vivificação do Espírito. Vou lhes mostrar alguns sinais para que possam entender. Escutem. Agora, meu tema é o poder vivificador. Ou seja, depois que o Filho ressuscitou, observe o que fez com aquela gente no dia de Pentecostes. O que o poder vivificador fez com eles? Ele lhes vivificou.
Agora vejamos o que isso fez com Estevão. Estevão estava repleto do poder vivificador. Não foi assim? Estava tão cheio do poder vivificador, isso não fez temeroso, mas disse: duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós resistis ao Espírito Santo, como vossos pais, assim também sois vós. A qual dos profetas, os quais apontaram a vinda do único ser justo, a qual deles não apedrejaram vossos pais? E isto fez algo tremendo com ele. Certo, ele estava cheio do poder vivificador. Disseram: temos que desfazer-nos desse indivíduo. E quando lhes matavam, lhes apedrejaram, e as pedras davam duro em sua cabeça. Porém ele olhou para o céu e disse: vejo os céus abertos. O poder vivificador estava funcionando. Eu vejo os céus abertos e vejo a Jesus à destra de Deus. Isso foi o que fez o poder vivificador para Estevão. Notem a outra pessoa que tinha esse poder vivificador, a um chamado Felipe. Ele estava tão cheio do poder vivificador que se encontrava em uma tremenda campanha ali em Samaria. Os demônios estavam sendo expulsos e as pessoas estavam sendo batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, e tinha uma grande série de cultos. E então lhes falou o Espírito Santo. Lhe falou o Espírito Santo, a dinâmica desceu e disse: deixa este avivamento. E ele havia respondido: porém, que dirão os ministros? Não importa o que digam. Ele estava cheio do poder vivificador. Ele tinha a gasolina e a dinâmica estava caindo em cima. Ele disse: vá agora ao deserto. E ali encontrou a um eunuco e o batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Um só homem, o qual levou a mensagem à Etiópia, correto? Ele obedeceu a Deus. Em obediência a Deus, se você nunca tem sido batizado no nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará. Quando Felipe fez essa grande coisa de deixar esse grande avivamento e obedecer ao mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado ao eunuco, então foi tão cheio desse poder vivificador que até o levantou. Vivificará, que até o levantou, vivificará vosso corpo mortal. Se habita em vós este mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos. Vivificou a Felipe até o ponto em que de repente desapareceu e apareceu ali em outro país, a uma distância talvez de umas 150 milhas. Vivificou seu corpo mortal. Como fez? Era que estava muito cheio do poder vivificador. Ó igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos destes seios açucarados como estamos fazendo hoje em dia. Temos que estar orando em todo momento e cheios deste poder vivificador, até a vivificação do Espírito Santo. Temos que ser levantados algum dia neste rapto, sim, Senhor, amém. Que coisa, perdoem essa expressão, mas estava pensando das mães, como elas faziam essas bolsinhas para os nenenzinhos. Algumas de vocês de maior idade se recordam como era, quando os menininhos começavam a chorar, e a mãe tomava café moído e um pouco de açúcar, o envolvia num paninho, fazendo uma bolsinha, e o menino se punha a chupar isso para se acalmar. Não havia nenhum benefício nisso, mas ao contrário, era algo que ele mataria por causa da cafeína.
mas continha açúcar. E com isso se contentava o menino, ainda que ele fazia chupá-lo tais coisas. Vocês são águias, voltem à palavra de Deus, sejam robustos, nada lhes pode fazer dano ao ânimo, danificar o ânimo. Portanto, vocês estão livres de todos os escândalos do homem. Qualquer coisa que digam de você só servirá para produzir mais amor, o poder vivificador que levanta a gente a lugares celestiais. A águia já voou sobre as galinhas, ali aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso era o que estava sobre Felipe, que lhe vivificou, ele levou ali distante. Vejamos outro exemplo. Houve um homem chamado Enoque. Agora esse homem havia caminhado em toda a palavra de Deus por quase 300 anos. Ele tinha testemunho: eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que quando desceu a dinâmica sobre a mecânica, não teve nem sequer que morrer, mas foi levantado à casa. Começou a caminhar. Como Felipe foi tão cheio do poder vivificador que, em vez de ir ali a Gaza e logo subir a outro lugar, aonde o encontrassem por ali na costa, em vez de viajar desta maneira, ele disse: eu já sou muito velho, tenho muito poder vivificador, penso que será melhor ir caminhando e sair deste mundo. Esse é o mesmo poder vivificador que temos agora mesmo. Vem, vivificará vossos corpos mortais. Correto? Correto? É o poder vivificador. Enoque tinha um testemunho perfeito. Tudo que Deus me tinha dito que faça, eu tenho feito. Tudo que eu tenho visto e que Ele me disse que fizesse, eu tenho feito. Ele chegou a estar cheio da dinâmica, que quando desceu o poder vivificador nessa mecânica, simplesmente lhe levantou e caminhou fora deste mundo ao céu. Agora notem bem, com Elias, depois que ele havia, irmão e irmã, Elias, aquele grande profeta, em seu dia, ele deu duro às mulheres que pintavam a face, a essas Jezabéis e aos Acabes. Ele lhe pôs firme até o fim, parecia que não havia ninguém junto com ele. Ele repreendeu, desafiou e se manteve firme. Deus havia cuidado dele, ele havia ajudado em toda ocasião. Em um certo dia ele se cansou e disse: estou envelhecendo muito, já não posso continuar. Parece que dizem que era já como de 90 anos. Tinha tantos anos e ainda estava caminhando, porém estava tão cheio do poder vivificador que sabe o que fez? Olhou ao redor do lado do Jordão. Deus, eu quase posso ver o outro ribeiro. Você também? Ele estava tão cheio do poder vivificador até o ponto em que viu um carro parado ali, viu o carro de fogo e os cavalos de fogo que estavam amarrados junto a uma árvore. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. O poder vivificador fez com que o carro descesse do céu e o levantasse. Ele tirou o seu manto e o atirou a Eliseu, correto? Então Eliseu recolheu esse manto. De novo temos um tipo da igreja. Levantou o manto, agora este operou o dobro dos milagres, o qual é um tipo de Cristo. E a igreja, Elias operou 4 e Eliseu operou 8, e ele teve o dobro do poder, porque assim o pediu: as obras que eu faço, vós também as fareis, e maiores que estas fareis. Bem, ele estava tão cheio do poder vivificador que chegou a fazer o dobro do que fez Elias, operou mais que ele. Notem,
ele viveu uma vida madura, como que deu 89 anos, envelheceu e morreu e o enterraram, mas esse poder vivificador não lhe deixou. Muitos anos depois, quando toda a sua carne já se havia apodrecido, restavam somente os ossos e ali estavam na tumba. Um certo dia, levaram um cadáver para ser enterrado e de repente viram que vinha um inimigo. E para poderem fugir mais rápido, jogaram esse cadáver no sepulcro de Eliseu. Mas ainda havia tanto poder vivificador naqueles ossos que este morto voltou à vida. Ó, ele vivificará vosso corpo mortal. Aqui com Eliseu, novamente, existe um quadro assim, muito semelhante ao que aconteceu com o profeta, né? Quando o profeta partiu para a glória e ele deu a entrada no hospital, já morto, todos aqueles que estavam doentes e enfermos naquele hospital foram curados, apenas eles ficou lá. Apenas o corpo dele ficou lá. Então o paralelo do poder vivificador se repetiu novamente. E viram que vinha um inimigo, e para poderem fugir mais rápido, jogaram esse cadáver no sepulcro de Eliseu. Mas ainda havia tanto poder vivificador naqueles ossos que este morto voltou à vida. Ó, ele vivificará vosso corpo mortal. Estava tão morto e tão apodrecido no sepulcro, no entanto, o poder vivificador habitava sobre essa terra. Aleluia! Aquele que levantou a Cristo dentre os mortos também vivificará vossos corpos mortais. Elias e Eliseu, recorde, aquele homem morto, aquele profeta cheio do poder vivificador, posto no sepulcro e todo apodrecido, mas tinha tanto poder vivificador que quando jogaram por cima dele um cadáver, este voltou à vida. Ele, todavia, podia impor suas mãos sobre o enfermo. Verdade? Amém? Ali o tem. E recorde, nós somos carne de sua carne e ossos de seus ossos. Não há nenhuma outra saída. Temos que ressuscitar. Isso é tudo. Ressuscitaremos. Isto é tudo. O domingo da ressurreição significa muito mais do que uma mera tradição. Agora o é também, porque nossos corpos são vivificados juntamente com Ele. E estamos assentados em lugares celestiais. Apodreça este corpo no oceano ou na terra, e pode ser que não reste nem sequer uma colher de cinzas, mas ressuscitará. Porque o Espírito que ressuscitou ao meu Senhor dentre os mortos também tem vivificado este corpo mortal. Também tem vivificado seu corpo mortal. E juntos somos os beneficiários de sua ressurreição. Somos sua pólice de vida eterna, do que tenho falado tanto. Vocês o sabem. Com razão, ele disse: não temais. Ele conhecia, porque Paulo diz: morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Estou tão cheio do poder vivificador, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, o poder vivificador, que bom, ele vive para sempre. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Notem, Messias, o ser ungido, e assim também é a sua noiva, os pequenos Messias, os seres ungidos. Amém. Veja, a morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não pode deter. Quando você o vê, quando você o obtém, então é eterno. E não há nada
Amém. Notem, Moisés estava cheio desse poder vivificador. Não foi assim? Foi um profeta ao qual veio a palavra. Ele foi parte da palavra. E foi mesmo a palavra para esse dia, correto? Depois de haver estado morto por 800 anos, apareceu junto com Elias sobre o monte da transfiguração, correto? A morte nunca aniquila ao poder vivificador. Não, não. O ressuscitarei de novo no último dia. Os anjos vieram e o sepultaram ali num vale. Havia apodrecido e se decomposto, ele havia apodrecido e se decomposto, e até os ossos já se haviam tornado pó, mas o poder vivificador ainda existia. O vivificou e o levantou, e ali estava de pé. Você dirá, é correto? Assim como fez, você o disse, irmão Branham, mesmo depois de 800 anos? Que coisa! Se você deseja ler essa referência, se encontra em Mateus 27, versículos 51 ao 53, onde nos fala de todos aqueles santos do passado que creram, que ele viria. A Bíblia nos diz aqui, depois que ele veio, o poder vivificador estava, que todos aqueles santos que estavam dormindo na terra, o poder vivificador estava sobre eles. Eles eram parte dele. Todos aqueles santos, eles eram parte dele, porque criam nele, potencialmente tinham essa vida por meio do sacrifício do Cordeiro, em propiciação, em cujo caso era impossível que o Espírito do Cordeiro voltasse outra vez sobre o homem. Mas que tal agora, como homem, o Espírito de Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais o poder vivificador temos nós, porém, por meio da propiciação pelo pecado, foi oferecido um cordeiro como tipo. E agora, o que nós temos não é um tipo, mas o original. A que estamos temendo? E logo vemos a todos aqueles que somente tinham um tipo que eles apontavam para a sua ressurreição. E entraram ao sepulcro com isso, como Jó, o qual se encontrava em muitas angústias quando lhe foi tirado tudo. O diabo havia dito, deixe-o comigo por um tempinho e farei com que blasfeme de ti em teu rosto. Deus lhe respondeu, bem, mas não tome sua vida. Então o diabo fez tudo, menos tomar a sua vida. E mesmo sua esposa lhe deu as costas. Ele disse que sua vida era estranha à sua mulher. Em outras palavras, que ela não tinha nada a ver com ele, como que já não lhe amasse mais, não fazendo caso dele. Ela disse, Jó, tu és um miserável, por que não amaldiçoas a Deus para que possas morrer? Mulher, tu falas como louca. Ele se manteve firme com o que tinha. Bem, ele foi um profeta. Ele disse, eu não sou pecador, eu tenho oferecido o sacrifício previsto a mim. Ele sabia onde estava parado, na palavra. Não importava o que diziam os demais, ele estava justamente na palavra. Logo, naquela hora tão tremenda, disse, tu falas como as mulheres loucas. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele disse, vim a este mundo sem nada, cheguei nu e deste modo sairei. Bendito seja o nome do Senhor. Aí se encontrava todo ferido, com essa maligna sarna. Todos os seus filhos haviam morrido, havia perdido toda a sua riqueza, todos seus amigos haviam lhe deixado, e também os membros de sua igreja, e aí se encontrava raspando-se com uma telha. Em verdade, era como um coitado, um miserável. Nenhum de vocês tem passado por tal coisa, todavia. No entanto, ele se manteve firmemente agarrado à palavra, porque ele era uma águia. Ó irmão, não pode manter esse véu sobre seus olhos todo o tempo. Não.
Então, de repente, estando parado sobre essa palavra, o que sucedeu? Os céus se abriram, e os trovões rugiram, o relâmpago brilhou, e Jó olhou para cima e viu e disse no capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, mesmo nos ossos, aquele poder vivificador estará presente. Ainda em minha carne verei a Deus. Amém. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros corretos o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Amém. Mesmo depois que os vermes que agora obram em meu corpo houvessem destruído, sabia você disso? O que decompõe o corpo é uma espécie de verme, o qual não é algo que chega ao corpo, mas que já está ali presente. São os vermes da pele. Sabia você disso? Lhe põem em um caixão e o fecham para que não entre nem ar, nada de ar, e os vermes de todas as maneiras o comem. E isso porque já estão no corpo. Você desde o começo, o interior, está formado de vermes. Como diz a tradução em inglês: ainda que os vermes da minha pele me destruam, no entanto, em minha carne verei a Deus. E naquela manhã da ressurreição, glória, aleluia, Mateus, esse grande escritor disse no capítulo 27, versículos 51 a 53, que depois da ressurreição, os santos do Antigo Testamento, muitos dos quais dormiram no pó da terra, saíram dos sepulcros e entraram na cidade e apareceram a muitos. Este poder vivificador ainda estava presente naqueles ossos de Eliseu, mesmo quando já não havia nem ossos. Ainda estava sobre Jó, quando já não havia nenhuma colher de pó de seu corpo. Porém, o poder vivificador ainda estava presente. Se este Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos mora em vós, ele também vivificará vossos corpos mortais. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mensagem tremenda, ainda não conseguimos terminar essa mensagem e vai ficar adiado para o próximo culto. Vamos louvar a Deus e logo estaremos encerrando essa atividade.
irmã Joraci Sobrinho, irmã Juscelia, irmã Marta, irmã Ruth, irmã Geni, irmã Luciane Nunes e irmã Maria José. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem, esta palavra tão gloriosa. Ó Deus Santo e poderoso, esse poder vivificador que habita em nós, Senhor Deus, é que nos levará daqui. Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, essas palavras possam ficar seladas em nossos corações, Senhor Deus, descansando nesse poder, porque esse poder, Senhor Deus, nem mesmo a morte pode pará-lo. A morte não impede que esse poder opere em nossas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que abençoe os teus filhos que estiveram conosco, Senhor Deus, aqui presentes, que estiveram através da internet. Que o teu anjo esteja com cada um deles, abençoando, vivificando seus corações por essa palavra, Senhor Deus. Que possamos caminhar, Senhor Deus, à luz divina da revelação, Senhor Deus, da palavra deste dia, Senhor Deus, caminhando de fé em fé, de glória em glória, até o dia do arrebatamento da noiva. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço as tuas bênçãos. Abençoe esta semana de trabalho a qual teremos, que a tua presença esteja conosco, nos guardando em tua potente mão. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Abençoe também o retorno do nosso pastor que estará retornando durante essa semana para a nossa cidade. O livre e o guarda em tuas mãos, nós o entregamos. Amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.